meus queridos, mais uma vez aqui com vocês. Essa é a nossa terceira aula e hoje nós iremos falar um pouco sobre o controle patrimonial, relacionado o quê? À legislação e aos relatórios que a legislação obriga que os gestores publiquem para que a população assim tenha acesso ao que está sendo executado durante a sua gestão. Então, para início, nós retornaremos ao nosso tema da primeira aula. Na nossa primeira aula, nós tratamos sobre a Lei 4.320, mais conhecida como Lei das Finanças Públicas. Bom, essa legislação, ela regulamenta a contabilidade. Então, a contabilidade pública, ela é regulamentada pela Lei 4.320 de 64, né? E ela instituiu normas relacionadas ao direito financeiro, à questão das finanças públicas, tanto da União, dos estados, do Distrito Federal, como dos municípios, né? Então, essa legislação, ela consubstancia a questão orçamentária, ela consubstancia a questão de relatórios, ela dá diretrizes de como a contabilidade deve ser executada, quais são os parâmetros que o gestor deve seguir na sua execução de programa de governo, né? E ela tem as suas finalidades. E a gente vai falar aqui de algumas finalidades que a Lei 4.320 tem influência sobre a nossa ciência contábil. A primeira finalidade dela, a gente pode dizer que é a visão sistêmica das questões financeiras, né? O que seria essa visão sistêmica, né? Nesse caso, é porque ela envolve um sistema de planejamento, controle e fiscalização. É como se ela fizesse desse quesito um sistema único, onde o gestor faz o orçamento, executa, tem a fiscalização e a transparência, né? É uma visão sistêmica que ela trouxe para nós, é uma das finalidades, é trazer essa visão sistêmica para a contabilidade pública. A segunda finalidade, nós podemos dizer que é a padronização da gestão pública. A gente viu que ela instituiu regras, né? Dentre elas, a unificação das contas da União com estados, municípios, que foi daí que surgiu o plano de contas aplicado ao sistema público. Nesse caso aí, ela trouxe uma padronização de gestão, porque o governador, o prefeito, o presidente, todos eles precisam fazer um orçamento, um plano plurianual, uma lei de diretriz orçamentária. Então, ela veio a padronizar o desenvolvimento da execução pública. Também ela trouxe como finalidade a valorização da contabilidade e do orçamento, né? Uma vez que ela instituiu como regra a elaboração desse orçamento e que ele deveria ser executado, fiscalizado e emitidos relatórios com base na sua execução, ela aí deu uma valorização para a contabilidade, porque não teria como esse processo ser executado se não houvesse uma contabilidade para estar fazendo o controle desse patrimônio. Seria impossível, inviável para o gestor público, sem um contador, fazer todo esse controle exigido pela legislação. Nós temos também a integração das informações. Na nossa aula passada, nós vimos o subsistema da contabilidade, que é o orçamentário, o financeiro, o patrimonial, de custos e compensação. Ela integrou essas informações. Uma vez que ela instituiu esses subsistemas dentro da contabilidade, eles se tornaram independentes pelo fato de cada um tratar de uma questão diferente, mas, ao mesmo tempo, todos eles formam uma única informação, que é o resultado da gestão pública, né? Então, ele integra essas informações, ele divide só por questões de melhor controlar cada setor, mas essas informações, elas são unificadas. A base contábil, ela teve como finalidade também trazer uma base contábil, por quê? Porque são utilizadas regras e princípios contábeis. Então, é impossível você obedecer à legislação 4.320 se você não cumprir os princípios contábeis. Nós temos o fortalecimento do profissional da contabilidade. Agora, é impossível a gestão pública não trabalhar com o contador, com o controlador interno, com alguém que esteja a par da legislação para que ele cumpra a Lei 4.320, cumpra a Lei de Responsabilidade Fiscal e ainda emita os relatórios como processo de tomada de decisão, se não tiver um profissional contábil trabalhando com ele. Então, isso fortaleceu a profissão, né? Dentre essas finalidades, foi as principais trazidas pela Lei 4.320. Dentro da legislação, a gente também vai comentar um pouco sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar em jornais, né? Notícias relacionadas à Lei de Responsabilidade Fiscal. O que é essa lei?
A Lei 101 de 2000, também conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal, é uma lei complementar que ela entrou em vigor, ela foi aprovada pelo até então, na época, presidente Fernando Henrique Cardoso. E essa lei, ela veio instituir normas para tentar impor o excesso de gastos e de endividamento público. O que aconteceu é que, naquela época, a gestão de 94 a 2000, era que os gestores, principalmente municipais, eles pegavam, eles tinham acesso à entidade pública e eles deixavam ela totalmente endividada. Então, quando chegava para o gestor seguinte assumir, essa entidade ela já estava bastante endividada e ele não conseguia estabilizar essas finanças. Então, foi criando uma bola de neve, um endividamento muito alto para a entidade. Trocava-se de moeda, era cruzeiro, cruzado, foi real, para tentar estabilizar, só que o problema estava na administração. Então, a lei de responsabilidade fiscal ela foi baseada na lei americana. Então, foi para poder trazer limites ao gestor para responsabilizar ele sobre o que ele fizesse com os recursos públicos, né? Penalizasse. Então, ele diz o quê? Que a Lei 101 de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela tem os seguintes objetivos: trazer a integração entre o poder público e a população, uma vez que ela entra muito do quesito da questão da transparência, divulgação de relatório, limite de endividamento, promover a transparência dos gastos públicos, porque ela obriga o gestor público a publicar bimestralmente e quadrimestralmente seus relatórios no portal da transparência ou em jornais de grande circulação, que é o que a gente vai falar mais na frente. Tem também a responsabilidade dos administradores e estabelecer limites às despesas públicas. Então, ela veio com o objetivo de te responsabilizar. Se você é um governador, se você é um prefeito e você está tornando a sua entidade endividada, você vai ser responsabilizado por isso, você vai responder criminalmente. Né? E equilibrar e estabilizar as finanças, que foi, digamos assim, o pontapé inicial, estabilizar financeiramente a entidade pública, a fim de que tivesse recurso para custear os serviços à população. Né? A gente vê que é uma legislação muito bonita, né? Mas a gente vê que mesmo tendo toda essa legislação, a gente ainda vê muitos desvios por aí. Né? Mas, enfim, voltando aqui, a Lei 101 de 2000, ela trouxe limite de gastos. O que seria isso? O objetivo principal dela não foi impor limite desenfreado ao endividamento público. Então, ela tem um capítulo exclusivo sobre limite de gastos. E esse limite de gastos não é só limite máximos, mas também tem limites mínimos, que são os também previstos na Constituição Federal, que são os limites para educação e saúde. Então, está previsto tanto na Constituição Federal como na Lei de Responsabilidade Fiscal que a entidade pública ela não pode transferir menos de que 25% de sua arrecadação para a educação, nem menos de que 15% da sua arrecadação para a saúde, né? E isso em relação aos municípios, certo? Já em relação ao endividamento, ela veio impor limite à questão de gasto com pessoal, folha de pagamento. Aí você pode se perguntar, mas professora, por que só em relação à folha de pagamento? Porque, acredite você, que é onde mais se onera o setor público é com a folha de pagamento. Então, o que a Lei de Responsabilidade veio consubstanciar? Ela diz o seguinte, que 50% da receita corrente líquida da União é o máximo que pode ser destinado a pagamento de despesa com pessoal. E 60% para os estados e municípios. Aí você pode se perguntar, professor, e o que seria a receita corrente líquida? Bom, receita a gente já estudou, que é todos os recursos que adentram os cofres públicos. Bom, e ela líquida, o que seria? Ela líquida seria toda a arrecadação da entidade pública, menos as transferências constitucionais, fundo de participação dos estados, fundo de participação dos municípios, né, os gastos com a previdência social. Então, a legislação ela prevê algumas deduções que o ente público pode fazer para que ele tenha a receita corrente líquida. Dessa receita corrente líquida, 50% é o máximo que a União pode gastar com salários. 60% estados e municípios. Né? Quando a Lei de Responsabilidade entrou em vigor, tinha muitos municípios endividados. Né? Então, tal que esse foi o objetivo dela, foi diminuir esse excesso de endividamento. Então, o que foi que ela instituiu? Ela instituiu que
ela não deverá ultrapassar 200% da receita corrente líquida para os estados e 120% da receita corrente líquida para os municípios. Então, eu, gestor, governador do estado, eu não posso ter um endividamento maior do que a minha receita corrente líquida em 200%. E eu não posso ter, se eu sou um prefeito, um endividamento maior de que 120% da minha receita corrente líquida para o meu município. Professora, e os municípios que estavam endividados até aquela data? A Lei de Responsabilidade Fiscal determinou que esses municípios endividados teriam um prazo de 15 anos para corrigir o excesso. Se a lei entrou em vigor em 2000, então nós entendemos que agora, no ano de 2015, finaliza o prazo para os municípios endividados regularizarem sua situação. Tem alguma penalidade? Tem. Né? A gente vai ver mais na frente. Então, a gente vai ver aqui a questão da transparência, porque a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela trouxe transparência. Ela fez com que o gestor mostrasse à população de forma clara e evidente o que ele está fazendo com os recursos arrecadados. Então, ele diz o seguinte: para controle dos recursos e efetiva fiscalização do cumprimento da lei, são instrumento de transparência os seguintes orçamentos: os planos, os orçamentos e a lei de diretrizes orçamentária, que a gente já falou, o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentária e a lei orçamentária anual. Além dela estar prevista no artigo 165 da Constituição Federal, ela está prevista na lei de responsabilidade fiscal. Nós temos as prestações de conta. Você sabe que todo final de mandato o gestor público tem que prestar conta de todos os recursos que ele utilizou durante aquele período. Nós temos o relatório resumido da execução orçamentária e nós temos o relatório de gestão fiscal. Relatório resumido da execução orçamentária. Então, você vai resumir o que foi executado durante o orçamento. E o relatório de gestão fiscal, você vai emitir um relatório sobre toda a arrecadação fiscal do ente público, né? Isso em relação à transparência. E em relação à fiscalização? O Poder Legislativo, diretamente com o auxílio dos tribunais de contas e o sistema de controle interno de cada poder e do Ministério Público, fiscalizarão o cumprimento da norma desta lei complementar e alertarão aos poderes e órgãos quando constatarem irregularidades. Então, nós vemos aí tribunais de contas da União, dos estados, dos municípios, se houver, o controle interno, que nada mais é do que a controladoria que fica dentro da prefeitura, né? Nós temos também o Ministério Público e nós temos também nós, cidadãos. Por que não? Nós não fiscalizarmos as contas públicas, o que o gestor está fazendo com nossos recursos? Para isso, existem os sindicatos, associações de bairros, né? Existem os representantes de cada comunidade, que pode estar fazendo a solicitação para aquela região do que está sendo necessitado, fazer uma denúncia, né? Pode ser feito até pela internet, você pode acompanhar esses relatórios pela internet no portal da transparência. Isso é chamado de controle social, que inclusive é o projeto de intervenção que vocês irão executar no final da nossa disciplina, é sobre o controle social. Então, em relação a esses relatórios que a Lei de Responsabilidade exige que o gestor divulgue, nós temos o relatório resumido da execução orçamentária, que o objetivo dele é verificar se a lei está sendo cumprida, né? Então, ele diz o seguinte: o relatório resumido da execução orçamentária é um balanço orçamentário mais detalhado e ele é publicado bimestralmente. A cada 2 meses, o gestor público tem que publicar o relatório resumido da execução orçamentária. Finalizou o 2º mês, ele tem aí 30 dias antes de fechar o 3º mês, o trimestre, para estar divulgando no portal da transparência, no site da sua entidade, num jornal de grande circulação. Então, ele tem que fazer essa publicação. Agora, se a entidade tiver mais de 50 mil habitantes, né, ele pode fazer ele quadrimestralmente, né? Então, o relatório resumido da execução orçamentária, ele é um orçamento simplificado, que ele vai servir para acompanhar se aquele orçamento ele está sendo executado, se o gestor não está ultrapassando as arrecadações, fazendo endividamento. Caso ele esteja se endividando, ele tem que começar a fazer um contingenciamento, reduzir essa despesa para que aquela dívida volte ao limite.
Enquanto ele estiver ultrapassando o limite estabelecido na lei, ele fica impossibilitado de receber transferências constitucionais, de receber subsídios, né? Então, ele fica penalizado em algumas situações enquanto ele não reconduz essa dívida ao limite. O relatório resumido da execução orçamentária, ele é composto pelo balanço orçamentário simplificado, a gente já falou, e o demonstrativo da execução da receita e da despesa. Então, ele vai demonstrar como aquela receita e aquela despesa está sendo executada, né? Fazendo o direcionamento. E nós temos também o relatório da gestão fiscal, né? Que ele é elaborado por setor e por poder. Então, o poder legislativo, executivo, cada poder tem o seu relatório de gestão fiscal, né? Então, diz o seguinte a legislação: ele demonstra a execução de variáveis sujeitas a limite, com pessoal, dívida consolidada, antecipação da receita orçamentária, operações de crédito e garantia. O relatório fiscal será publicado até 30 dias após o quadrimestre. Então, esse aqui já é de 4 em 4 meses. E municípios com menos de 50 mil habitantes, ele pode divulgar esses relatórios semestralmente, né? Então, o relatório de gestão fiscal, ele vai mesmo para aqueles artigos da Lei de Responsabilidade Fiscal, né? O que foi arrecadado, né? O que está sendo gasto com pessoal, o que está sendo gasto com dívidas, o que está sendo gasto com empréstimos, né? Então, tudo isso aí está relacionado ao relatório de gestão fiscal. E nós temos também o conteúdo desse relatório, que seria o comparativo com os limites, né, do que está sendo executado com o que a lei define. Ele tem que ter esse comparativo. Indicação das medidas corretivas adotadas ou adotar, caso ele venha ultrapassar esse limite. Quais são as medidas que ele vai adotar para que essa dívida ela seja reconduzida ao limite, né? Ele fica impossibilitado de empenhar novas despesas enquanto essa recondução não ocorre. E os demonstrativos do último quadrimestre. Ele tem que fazer o demonstrativo da gestão fiscal, ou seja, gestão fiscal, gerenciamento do fisco. Então, o que ele está fazendo com aquela arrecadação fiscal tem que estar lá contido no relatório da gestão fiscal, né? E aí, nós falamos um pouco do portal da transparência. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar do portal da transparência. O portal da transparência, ele foi instituído em 2004, né? O portal é do governo federal, uma iniciativa da Controladoria Geral da União, que foi lançada em novembro de 2004 para assegurar a boa e correta aplicação dos recursos públicos. O objetivo é aumentar a transparência da gestão pública, permitindo que o cidadão acompanhe como o dinheiro público está sendo utilizado e ajude a fiscalizar. É o chamado controle social, né? Que nós possamos fazer esse controle, esse acompanhamento, participando de audiências públicas, né? A página apresenta dados, informações e demonstrativos sobre a execução orçamentária de cada exercício fiscal, nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como informações sobre o desembolso com fornecedores em suas diversas modalidades. Então, ele vai estar lá, todos os relatórios, relatório de gestão fiscal, relatório resumido da execução orçamentária, os balanços orçamentário, financeiro, patrimonial, vão estar todos divulgados para acesso da população. Essa população, ela tem que fazer uso desse instrumento, porque é ela quem vai estar correndo atrás dos seus direitos, ela quem vai estar fiscalizando, né? Então, é isso aí esse aí que é o objetivo principal do portal de transparência. Além de obrigar o gestor a ser o mais ético possível com o uso do recurso público, é fazer com que a população acompanhe essa utilização, né? Então, nós podemos dizer que nessa aula de hoje, fazendo assim uma visão geral do que a gente viu, nós estudamos as legislações que regem as finanças públicas, que é a Lei 4.320, né, /64, e a Lei Complementar 101 de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Nós estudamos que a contabilidade pública permite ainda a elaboração de relatórios previstos na própria Lei de Responsabilidade Fiscal, porque quem emite esses relatórios é a contabilidade, que é o relatório resumido da execução orçamentária, que é uma espécie de balanço orçamentário simplificado, e o relatório de gestão fiscal, que é o gerenciamento do fisco, né? E ainda um dos mecanismos de controle social, que é o portal da transparência, né? Então, todo esse amparado que a gente viu até aqui, desde o início da nossa aula 1, aula 2 e aula 3, eles estão interligados e estão todos consubstanciados para serem direcionados para que a população, assim, faça o acompanhamento,
né? Estudem o nosso material, participem do nosso fórum, resolvam as atividades e bons estudos.